O enigma do evento de Tunguska nos leva a mais de 100 anos no passado. Até hoje ninguém sabe ao certo o que foi que caiu sobre a Terra naquela época. Teria sido um meteoro? Um cometa? Uma nave espacial? Ou talvez ainda algo mais inesperado? O fato é que nunca se encontrou uma evidência concreta do objeto que veio dos céus. Olá, pessoal! Muita gente acha que essa história foi literalmente uma grande tempestade em copo d'água. Mas não é, porque o acontecimento não tem importância, não. Muito pelo contrário. Esse caso é, sim, digno de toda a nossa atenção. Você está no canal Pipa e eu sou o Deluca. E agora a gente vai entender em detalhes o que realmente aconteceu. O que aconteceu? O evento de Tunguska teve início no dia 30 de junho de 1908. Naquela manhã, uma das maiores catástrofes já registradas na história moderna da Terra aconteceu na região do rio Podkamenaia-Tunguska, no coração da Sibéria. Acredita-se que a causa desse desastre tenha sido um objeto em chamas, cruzando o céu de sudeste para noroeste. A maioria das testemunhas relatou ter visto uma enorme bola de fogo voando pelos céus, mas algumas disseram que viram um cilindro flamejante e outras afirmaram ter presenciado vários objetos voando em sequência. De acordo com os relatos, essa bola de fogo soltava faíscas, enquanto deixava para trás uma longa cauda flamejante e um rastro azulado no céu. As pessoas que testemunharam o fenômeno a uma distância de 30 a 70 quilômetros do ponto onde se acredita que o objeto tenha caído, disseram que primeiro sentiram uma onda de calor tão intensa que parecia que suas próprias roupas estavam pegando fogo. Depois de uma onda de ar escaldante, veio uma poderosa onda de choque que empurrou todo mundo com brutalidade. Em seguida, ouviu-se um estrondo tão alto quanto o disparo de um canhão, ou como se uma enorme rocha tivesse despencado do céu. 2 membros do povo evenque, do clã Chaniagil, Shushanka e Shekaren, que estavam a cerca de 30 quilômetros do ponto de impacto, contaram que logo após ouvirem o estrondo, ou que parecia uma série de tiros de artilharia, apareceu no céu um segundo sol, tão brilhante que doía só de olhar. Esse relato provavelmente vai lembrar muitos de vocês de uma cena bem conhecida nos dias de hoje. Mas vale lembrar que esse testemunho foi registrado quase 40 anos antes da primeira explosão de uma bomba atômica. Naquela época, ninguém sequer cogitava que um dia existiriam bombas desse tipo. E mesmo assim, 3 enormes explosões, ouvidas pelos moradores da aldeia de Kesminkoi, localizada a 400 quilômetros do local do impacto, foram tão fortes que jogaram pessoas no chão e quebraram janelas com suas ondas de choque. A queda desse misterioso objeto em Tunguska acabou tendo repercussões no mundo todo. No Reino Unido e nos Estados Unidos foram registradas ondas sísmicas, e os observatórios meteorológicos detectaram uma das maiores tempestades magnéticas da história. Entre os dias 30 de junho e 1º de julho ocorreram noites brancas muito incomuns, que parecem ter sido causadas por essa tempestade magnética. Na Escócia, por exemplo, o céu do norte brilhou tanto que as pessoas conseguiram ler jornal à meia-noite e até tirar fotos sem usar flash. Em toda a Europa e também na Sibéria Ocidental foram observadas nuvens prateadas e halos solares raríssimos. Se algo assim ocorresse hoje, o YouTube e todas as redes sociais estariam completamente inundados com vídeos e fotos viralizando a todo vapor. Investigação científica. No entanto, em 1908, ninguém suspeitava que os estranhos fenômenos atmosféricos e atividade sísmica daquele período tivessem qualquer relação com a queda de um meteorito em Tunguska. O evento de Tunguska foi mencionado apenas de forma discreta em alguns jornais locais de regiões remotas da Sibéria. E no resto do mundo, ninguém ouviu falar do acontecimento por longos 13 anos. A informação só começou a se espalhar de verdade em 1921. Naquele ano, uma equipe de busca por meteoritos, liderada por Leonid Kulik, funcionário do Departamento de Meteoritos do Museu de Mineralogia da Academia de Ciências da União Soviética, partiu em expedição rumo ao coração da taiga de Tunguska. Bastaram poucos artigos publicados em revistas científicas para que o mistério do evento de Tunguska virasse assunto no mundo todo.
Mesmo assim, Kulik só conseguiu alcançar o local onde se acreditava que um meteorito havia caído em 1927. Entre 1927 e 1939, ele realizou 4 expedições de investigação científica na região de Tunguska. Já na primeira missão, ficou claro que a escala da queda do corpo celeste era muito maior do que se imaginava. Kulik e sua equipe constataram que mais de 2.000 quilômetros quadrados da taiga haviam sido devastados pela queda do objeto. E no ponto onde se acreditava ter ocorrido o impacto direto, dentro de um diâmetro de aproximadamente 5 a 8 quilômetros, as árvores permaneciam de pé, mas estavam completamente carbonizadas, sem galhos nem casca. Pela aparência do cenário, parecia que uma onda de calor extremamente intensa e uma onda de choque violentíssima haviam descido verticalmente do céu em direção ao solo. Já numa área com raio de 8 a 15 quilômetros, as árvores foram arrancadas pelas raízes e derrubadas de forma caótica, sobrepostas umas às outras. E num raio de 30 a 40 quilômetros, os troncos das árvores caíram, desenhando um padrão típico de explosão radial, todos com a base voltada para o centro da queda. A partir de 40 até 60 quilômetros do epicentro, a maioria das árvores ainda permanecia de pé, mas muitas haviam perdido suas copas e parte dos galhos. Foi então que surgiu um dado surpreendente. Nenhum vestígio de cratera, nem qualquer fragmento do suposto meteorito foi encontrado. Nada. Em 1953, a Comissão de Meteoritos da Academia de Ciências da União Soviética, liderada por K.P. Florensky, conduziu uma nova investigação. Mas o único resultado foi confirmar esse fato intrigante. Não havia nenhum sinal do objeto celeste no local onde se acreditava que ele havia caído. Com isso, o evento de Tunguska voltou a chamar a atenção do mundo. No entanto, quem mais se empolgou com o assunto foi a imprensa. Os cientistas, por sua vez, começaram a apresentar hipóteses com muita cautela, enquanto o público em geral continuava sem demonstrar muito interesse. E não é para menos. O mistério do meteorito de Tunguska estava protegido não só por enxames de mosquitos, mas também pela imensidão intransponível da taiga, que se estende por milhares de quilômetros. Por isso, pouquíssimas expedições conseguiram de fato alcançar o possível local da queda. Já na década de 1960, grupos de pesquisadores entusiastas realizaram investigações independentes e bastante abrangentes, mas os resultados foram decepcionantes. Nenhuma análise química revelou anomalias na concentração dos elementos presentes. Amostras de solo, água e vegetação das áreas atingidas foram coletadas, 1.280 no total, mas todos os indicadores estavam dentro dos valores normais. Nem mesmo foi possível identificar o ponto exato do contato do objeto com o solo ou o local da suposta explosão. O que se encontrou, na verdade, foram 6 possíveis locais, não só um ponto ou uma área específica. E mais, as coordenadas desses pontos diferiam até 1 grau, tanto em latitude quanto em longitude, o que na região do Rio representa uma diferença de 111 quilômetros num sentido e 54 quilômetros no outro. Um fato curioso é que por muito tempo acreditou-se que a cratera formada pela queda do corpo celeste fosse um lago Checo, situado nas proximidades. E em 2007 parecia que os geólogos italianos haviam finalmente comprovado essa hipótese. Mas testes de datação por carbono 14, realizados nas árvores ao redor do lago, revelaram que elas eram muito mais antigas do que se imaginava, provando que o lago Checo já existia antes da queda no meteorito. Ou seja, embora se pensasse que o lago pudesse indicar o local onde a cratera teria se formado, as novas descobertas acabaram gerando ainda mais hipóteses sobre o que teria acontecido em Tunguska. Um exemplo interessante é o de geólogos que apontaram que o suposto epicentro da explosão em Tunguska coincide quase exatamente com a cratera de um vulcão extinto há cerca de 200 milhões de anos. Como a região apresenta grandes quantidades de minerais extremamente raros, considerado vestígios daquela antiga atividade vulcânica, a composição geoquímica local é bastante complexa. E com base naqueles dados, surgiram novas teorias, sugerindo que o evento de Tunguska, na verdade, teria sido consequência de uma erupção vulcânica. Hipóteses científicas. Entre todas as hipóteses científicas, as duas mais rigorosamente estudadas e detalhadamente desenvolvidas
são sem dúvida a da queda de um asteroide e a da queda de um cometa. A hipótese clássica da queda de um asteroide existe desde o princípio e já havia sido proposta ainda em 1908. Com o tempo, ela foi apenas sendo refinada com base em pesquisas e cálculos mais modernos. Segundo essa teoria, o que caiu na Terra teria sido um asteroide com diâmetro entre 50 e 100 metros. Mais precisamente, esse gigantesco corpo celeste não apenas caiu, mas colidiu com uma camada densa da atmosfera terrestre a uma velocidade superior a 20 km por segundo. Essa rocha vinda do espaço, ou, segundo algumas versões, uma liga metálica de ferro e níquel, teria explodido entre 5 e 10 quilômetros acima do solo, devido ao atrito e à pressão interna. A explosão foi tão poderosa que desintegrou completamente o asteroide, transformando-o em fragmentos minúsculos, nenhum dos quais chegou a atingir a superfície da Terra. E é justamente por isso, segundo a teoria, que não se encontrou nem cratera, nem vestígios do meteorito. Mas essa hipótese tem um ponto fraco óbvio. É muito difícil aceitar que um objeto tão enorme tenha se desintegrado por completo sem deixar sequer um fragmento visível. Para fazer uma comparação, em 2013, um fenômeno semelhante, embora menor, ocorreu sobre a cidade de Chelyabinsk e, naquele caso, foram encontrados inúmeros pedaços do objeto. Isso torna ainda mais estranho o fato de Tunguska não ter deixado absolutamente nenhuma evidência física do corpo celeste. A segunda hipótese mais popular entre os cientistas é o da queda de um cometa. E basta ouvir o nome para entender que, nesse caso, o objeto vindo do espaço seria um cometa. Os cometas são compostos majoritariamente por gelo e poeira cósmica. Essa teoria ajuda a explicar a ocorrência das noites brancas. Se uma enorme quantidade de gelo e poeira foi lançada na atmosfera, isso poderia ter causado o fenômeno. Além disso, ao entrar na atmosfera, o gelo do cometa teria derretido e evaporado por completo, sem deixar qualquer rastro. A energia liberada na explosão é estimada entre 10 e 15 megatons de TNT, o que condiz com a destruição de um bloco de gelo com 50 a 100 metros de diâmetro. E vale dizer que muitos astrônomos também apoiam de forma quase unânime essa hipótese do cometa. Isso porque pesquisas mais recentes indicaram que em 1908 a Terra teria passado por uma região densa de micrometeoros deixados pelo cometa Encke. No entanto, a hipótese do cometa também apresenta algumas contradições. Por exemplo, uma explosão desse tipo teria liberado grandes quantidades de água, o que deveria ter causado aumento da umidade e chuvas. Mas nenhum sinal disso foi observado. Além disso, modelos computacionais indicam que se a explosão tivesse ocorrido a mais de 50 km de altitude, como prevê a hipótese, ela não teria força suficiente para devastar mais de 2.000 km² de floresta. De toda forma, tanto a teoria do asteroide quanto a do cometa continuam sendo as explicações científicas mais fortes para o evento de Tunguska. Ainda assim, existem outras hipóteses menos aceitas, que tentam explicar o ocorrido como resultado de processos internos da própria Terra. E uma dessas ideias, defendida por alguns pesquisadores, sugere que houve uma explosão repentina de gás natural acumulado na região do rio Pondikamenaya Tunguska. O argumento principal é a existência de vastos campos de gás natural naquela área. Segundo essa teoria, uma liberação súbita de metano, em grandes quantidades, teria gerado um fenômeno que se assemelha à queda de um meteorito. No entanto, para aceitar essa hipótese, seria preciso simplesmente ignorar o relato das centenas de pessoas que viram uma bola de fogo cruzando o céu. E como explicar o fato de que no epicentro da explosão, muitas árvores permaneceram de pé exatamente na vertical? Hipóteses além do senso comum. No caso do evento de Tunguska, surgiram fenômenos verdadeiramente paradoxais. Para muita gente, as hipóteses ousadas propostas por amadores, sem qualquer título acadêmico, acabaram parecendo mais convincentes do que as teorias científicas. Um exemplo clássico disso é a teoria da explosão de uma nave espacial. Essa hipótese, por incrível que pareça, se baseia em uma sequência de fatos bem documentados. Como a trajetória da bola de fogo, o centro da explosão claramente identificável, além da radiação térmica e da onda de choque que a acompanharam. O escritor soviético Alexander Kazantsev foi quem descreveu essa hipótese de forma mais brilhante,
primeiro em seu conto A Explosão, de 1946, e depois no romance O Abismo em Chamas. Na imaginação do autor, em 1908, uma nave alienígena, equipada com propulsão nuclear, sobrevoava a Sibéria. Mas algo deu errado dentro da nave, e ela acabou explodindo ainda na atmosfera terrestre. Ou seja, não é que a explosão tenha sido parecida com uma explosão nuclear. Ela teria sido, de fato, uma explosão nuclear real. E segundo ele, todos os fenômenos registrados no evento de Tunguska serviriam como prova disso. A ideia por trás da teoria e a forma como ela foi apresentada na ficção foram tão impactantes que conquistaram não só o público, mas também muitos pesquisadores, a ponto de inspirar investigações científicas de verdade nas décadas de 50 e 60. Naturalmente, a teoria dos alienígenas também recebeu críticas duras e bem fundamentadas. Afinal, ela não consegue explicar o fato de que nenhum destroço da nave foi encontrado, nem porque não houve qualquer sinal de contaminação por radiação, o que seria esperado nesse tipo de explosão. Mas vale destacar que no momento das investigações, os níveis de radiação na região estavam um pouco acima da média natural. Posteriormente, apontou-se que esse leve aumento era compatível com os testes nucleares soviéticos realizados nas proximidades do arquipélago de Nova Zembla. Curiosamente, os irmãos Strugatsky, autores consagrados de ficção científica, tentaram resolver essas contradições em seu livro Segunda-feira Começa no Sábado. Para isso, eles tiveram que criar uma teoria bem peculiar chamada regressão temporal descontínua. Segundo essa teoria, a nave teria vindo de um universo onde o tempo flui na direção contrária ao do nosso. Assim, os humanos teriam testemunhado a nave cruzando a atmosfera e pousando com um estrondo. Só que os alienígenas não perceberam que no nosso mundo o tempo corre ao contrário do deles. Então eles simplesmente aguardaram com calma o fim do incêndio a bordo e no dia seguinte para eles, que seria o dia anterior para nós, saíram da nave. Lá fora encontraram uma taiga intacta, coletaram amostras de plantas e iniciaram tranquilamente a viagem de volta. Incrível, não é? Uma história e tanto. E se você curtiu essa ideia, saiba que existem outras teorias convincentes e absurdas por aí. Como, por exemplo, a teoria do raio da morte de Nikola Tesla ou a hipótese de um meteorito feito de antimatéria. Mas essas daí a gente vai ter que deixar para outro vídeo, porque não cabem todas aqui hoje. De qualquer forma, o evento de Tunguska continua sendo um dos maiores e mais intrigantes mistérios dos séculos 20 e 21. É claro que as teorias mais aceitas ainda são a da queda de um asteroide ou de um cometa. Mas enquanto restarem lacunas nessas explicações, as hipóteses mais extravagantes e imaginativas vão continuar vivas sim, e provavelmente vão continuar se multiplicando. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar um like e compartilhar em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até mais!